O primeiro grito não veio de Maya. Veio da terra. Um som abafado, úmido, como se alguém estivesse tentando respirar por baixo do chão. Foi tão curto que parecia imaginação, mas intenso o bastante para gelar o sangue. Maya congelou no meio do jardim, o regador escorregando da mão e batendo nas pedras com um estrondo seco que cortou a manhã em dois. Ela ficou imóvel, incapaz de entender como um único som podia silenciar tudo ao redor. O vento parou. As roseiras permaneceram rígidas, como se esperassem algo. Até o sol parecia hesitar antes de tocar o canteiro. Então veio de novo, baixo, desesperado, humano. A terra tremeu sob sua palma, e antes que o pensamento alcançasse o corpo, Maya já estava ajoelhada, dedos cavando com urgência, o coração batendo num ritmo que doía. Havia algo ali embaixo, algo vivo, algo errado. E naquele instante, entre o cheiro doce das rosas e o gosto metálico do pânico, ela entendeu que nada, absolutamente nada, naquela casa era o que parecia. Horas antes, a mansão Caldwell tinha acordado como sempre. Bonita demais, silenciosa demais, perfeita demais para ser real. Para quem olhava de fora, era só mais uma propriedade milionária cercada por muros altos e segredos bem pagos. Para Maya, era um lugar onde passos ecoavam forte demais e sorrisos duravam segundos de menos. Ela começava o dia antes do sol, sempre. Não porque alguém exigia, mas porque o silêncio da madrugada era o único momento em que sentia a casa de verdade. Sem Celeste cruzando os corredores como um fantasma perfumado, sem Richard trancado no escritório, sem as funcionárias sussurrando atrás de portas semiabertas. Naquele horário, só existiam as luzes mornas da cozinha e o cheiro familiar de café subindo pelo ar. Maya organizava a mesa, conferia lancheiras, dobrava uniformes minúsculos com uma delicadeza que ninguém via, e talvez fosse por isso que ela fazia, para lembrar a si mesma que o carinho cabe até nos gestos mais automáticos. As crianças eram seu pedaço preferido da casa. Sofia, com seus olhos atentos demais para uma menina de 6 anos, sempre segurando o ursinho como se precisasse de testemunhas para existir. Ethan, pequeno demais, quieto demais, com um olhar que parecia pedir desculpa até quando não fazia nada. Havia uma fragilidade nele que tocava uma ferida antiga dentro dela, uma ausência que ela jamais colocava em palavras. Celeste nunca notava essas coisas. Flutuava pela mansão com roupas de seda e sorrisos ensaiados, o tipo de pessoa que passa pela vida sem jamais sujar as mãos. Tudo nela era bonito, mas bonito como vidro, transparente o suficiente para ver que havia algo cortante por trás. Richard era o oposto, um homem grande, mas sempre encolhido dentro do próprio corpo, como se carregasse um peso que ninguém mais conseguia enxergar. Cumprimentava Maya com um aceno tímido, raramente olhava nos olhos e vivia com a expressão de alguém que tenta controlar o que já fugiu faz tempo. Mesmo assim, a rotina era previsível, monótona, doméstica, até aquele dia. Naquela manhã, enquanto caminhava rumo ao jardim, Maya sentiu algo diferente no ar. Um silêncio estranho, espesso, que parecia observar. A terra estava mais escura, as roseiras mais imóveis, o caminho de pedras mais frio. Ela não sabia explicar. Ninguém saberia. Mas a terra soube. A terra gritou primeiro. E quando grita assim, é porque está tentando avisar. A mão de Maya afundou mais fundo, e o solo cedeu de uma vez, como se estivesse esperando por ela. O coração dela disparou num ritmo tão violento que parecia empurrar o ar para fora do peito. E então, quando seus dedos tocaram aquela superfície fria e lisa, um pedaço de tecido, talvez pele, o mundo deixou de fazer sentido. Ela puxou com força, a respiração rasgando a garganta, e a terra escorreu pelas bordas do buraco até que algo emergiu. Um pedaço de manga azul estampada. O tipo de estampa que só aparece em pijamas infantis. Dinossauros verdes. 3 dias antes, ela mesma tinha dobrado aquele pijama no quarto de Ethan. O grito que saiu dela não parecia dela. Maya cavou com as mãos nuas, com as unhas, com os antebraços, como se pudesse acelerar o tempo com o próprio corpo.
A terra entrava debaixo das unhas, rasgava as palmas, mas ela não sentia dor. Só sentia o terror crescente de que estivesse tarde demais. Então, o solo tremeu de leve. Um movimento quase invisível, mas suficiente para fazer seu sangue gelar. Algo se mexeu ali dentro. Algo vivo. Ela enfiou os braços até o cotovelo e puxou o corpo pequeno com toda a força que tinha. A criança ergueu-se do chão num movimento brusco, sacudido, como se tivesse sido arrancada de um buraco que não deveria existir. O peito de Ethan estava rígido, comprimido, tentando entender que o ar existia de novo. Ele engasgou, cuspindo terra, os olhos arregalados num desespero silencioso. Maya o segurou contra o peito, a voz trêmula, o corpo inteiro tremendo com ele. Ele estava vivo. Vivo, mas quebrado de um jeito que ela ainda não conseguia entender. Respira, baby. Respira. Ela sussurrava, embora nem tivesse consciência das palavras. Os dedos pequenos dele agarraram a gola do uniforme dela com força surpreendente, como se ela fosse a única âncora entre ele e o nada. Foi quando ela ouviu passos, pesados, apressados, furiosos. Richard surgiu como uma tempestade. Os olhos dele, sempre apagados, agora queimavam. Não era medo. Era algo mais escuro, mais rápido, mais letal. Ele viu o filho coberto de terra, viu a camisa dela suja até o ombro, viu o buraco recém-cavado. E não pensou. Apenas explodiu. O que você fez? A voz dele atravessou o jardim como uma arma. Antes que Maya conseguisse explicar, Richard arrancou Ethan dos braços dela com violência suficiente para fazê-lo gritar de dor. O som ecoou entre as roseiras como um pedido de socorro tardio. Eu encontrei ele assim, Maya disse, a voz rouca, quase inaudível. Eu escutei ele. Eu tirei... A mão de Richard veio sem aviso. Um tapa tão forte que o mundo girou. Maya caiu para trás, direto nas roseiras, os espinhos rasgando sua pele em linhas finas e ardidas. Você enterrou meu filho vivo! Ele rugiu. O chão pareceu se abrir sob ela. Não pelo golpe, mas pela impossibilidade daquela acusação. Ele acreditava mesmo nisso. E se ele acreditava, a casa inteira acreditaria. Antes que ela pudesse responder, outra porta bateu ao fundo. Passos se multiplicaram. Sussurros rápidos, olhares afiados. E no terraço, uma silhueta branca surgiu, Celeste, envolvendo-se em seu roupão de seda, como se estivesse se preparando para um espetáculo. Algo dentro de Maya desabou. Não havia como vencer aquilo. Não daquele jeito. Não agora. E ainda assim ela sabia. Aquele momento era o ponto sem retorno. Nada na vida dela voltaria a ser como era antes da terra gritar. Se essa história te pegou até aqui, se inscreve no canal. O que vem agora é ainda mais intenso e você não vai querer perder. O jardim parecia se encolher ao redor de Maya, enquanto as vozes se aproximavam. As outras funcionárias surgiram na porta lateral como um coro antigo, olhos arregalados, mãos cobrindo a boca, não de medo, mas de julgamento. Elas olharam para o buraco, para o pijama de Ethan rasgado, para a terra espalhada no chão, e então para ela. E bastou isso. Um segundo. Um olhar. O rótulo se colou nela como sangue quente. Eu ouvi ela falando sozinha hoje cedo, murmurou uma. Sempre achei que tinha algo errado nela, acrescentou outra, a voz afiada como lâmina. Celeste desceu os degraus com a lentidão que só quem domina a cena é capaz de ter. O cabelo perfeitamente penteado, a expressão milimetricamente calibrada entre choque e tristeza. Quando viu Ethan, fingiu perder o ar. Uma mão no peito, a outra no ombro de Richard, a perfeita esposa devastada. Meu Deus, Maya, como você pôde? As palavras caíram sobre a cabeça de Maya como pedras. Ela abriu a boca, mas não encontrou voz. Não importava o que dissesse. Nada sobreviveria à maneira como Celeste formava frases, como quem tece uma teia invisível, pegando todos os que estavam ao redor. O golpe no rosto continuava ardendo, os espinhos das roseiras ainda cravados na pele, o gosto de terra na língua. Mas nada doía tanto quanto a certeza de que ninguém ali acreditaria nela. A polícia chegou rápido, luzes piscando contra a fachada impecável da mansão.
Maia respondeu às perguntas repetidas, como se estivesse presa dentro de um loop sem saída. Onde você estava antes de encontrá-lo? Eu ouvi ele chorando. O menino não conseguiria cavar isso sozinho. Eu sei. Então quem enterrou a criança? Silêncio. Não porque não soubesse, mas porque qualquer resposta pareceria loucura. Horas depois, quando o movimento diminuiu e o barulho das rádios policiais se afastou, Maia se refugiou no quarto de serviço. Lavou o sangue dos braços na pia pequena, observando a água avermelhada girar pelo ralo com a mesma sensação de que sua vida estava descendo junto. As mãos tremiam tanto que ela precisou segurá-las contra o balcão para não desabar. Foi quando ouviu um barulho leve no corredor. Passos pequenos, represados. Sofia estava na porta, o ursinho apertado contra o peito, os olhos grandes demais para a idade que tinha. Miss Maia. A voz saiu fina, tensa. Papai disse que você machucou o Ethan. O coração de Maia se partiu num som que ninguém ouviu. Amor, isso não é verdade. A menina abaixou a cabeça. A Celeste disse que o fantasma da mamãe tá bravo, porque você trouxe azar para casa. Maia sentiu o estômago afundar. Aquelas palavras não eram de criança. Eram plantadas, moldadas, afiadas por alguém que sabia exatamente onde atingir. Ela se ajoelhou, segurou suavemente o rosto da menina. Sofia, fantasmas não machucam ninguém. E eu jamais faria mal ao seu irmão. A menina hesitou por longos segundos, os olhos brilhando com algo entre medo e esperança. Eu acredito em você. Aquele sussurro era uma corda jogada para alguém se afogando. Mas quando Sofia voltou para o quarto, Maia ficou sozinha com o silêncio. E ali, sem testemunhas, decidiu uma coisa. Não iria fugir. Não iria aceitar ser enterrada do mesmo jeito que Ethan quase foi. No dia seguinte, ao voltar ao jardim, a terra parecia diferente, mais pesada, mais fria. Como se guardasse outras histórias, outros segredos. Quando seus dedos tocaram algo metálico, seu corpo inteiro gelou. Um grampo de cabelo, prateado, delicado e com iniciais gravadas. Não eram as iniciais erradas. Eram as iniciais certas demais. O peso daquilo quase fez Maia perder o fôlego. E você, no lugar dela, seguiria essa pista? Ou sairia dessa casa agora? Conta aqui nos comentários, quero muito saber. Naquela noite, a mansão parecia um corpo vivo, respirando devagar, vigiando cada passo que Maia dava. O silêncio não era silêncio, era aviso. As paredes ecoavam estalos que pareciam sussurros, e cada sombra se movia um segundo, depois que ela virava o rosto, como se não quisesse ser pega olhando. Maia esperou até o relógio marcar 2 da manhã, até todos os cômodos apagarem, até mesmo os cães do vizinho pararem de latir. Só então saiu do quarto de serviço, descalça, o grampo de cabelo prateado escondido no bolso, pulsando como um segredo vivo. O corredor estava escuro, exceto pela luz sob a porta de Celeste. A mesma luz que nunca se apagava completamente. A mesma luz que parecia sorrir para ela debaixo da madeira. Maia se aproximou devagar, a respiração presa, o coração martelando tão alto que ela temeu que a casa inteira escutasse. Quando empurrou a porta com a ponta dos dedos, o cheiro de perfume floral invadiu o ar. Doce demais, sufocante demais, como se quisesse mascarar algo que estava apodrecendo por baixo. A cama estava arrumada, impecável. Mas o banheiro? De lá vinha o som de água correndo. Ela entrou. O armário sob a pia estava fechado com precisão cirúrgica, mas não para ela. Maia ajoelhou, abriu lentamente as portas, e o mundo desabou num instante. Uma bolsa térmica pequena, cheia, organizada. Seringas pré-preenchidas sem rótulo. Frascos de vidro com tampas coloridas. Luvas descartáveis. Uma toalhinha infantil, com terra seca nas pontas. A respiração dela falhou. O chão pareceu se afastar. Todos os sentidos se trancaram no mesmo ponto. A porta do banheiro rangeu. Celeste estava parada ali, envolta no roupão branco, o cabelo molhado caindo como ouro líquido. O sorriso suave, aquele sorriso que nunca alcançava os olhos, agora estava apagado.
O rosto era uma máscara vazia. "O que você está fazendo no meu quarto, Maya?" A voz dela era baixa demais, controlada demais. Maya se levantou devagar, a seringa ainda entre os dedos. "O que você está dando para ele?" perguntou sem reconhecer a própria voz. Celeste inclinou a cabeça, quase com ternura. "Cuidado, proteção." Mentira. O silêncio se tornou uma faca entre elas. "Você está dopando o Ethan", disse Maya, firme. "Você quer que ele esqueça alguma coisa." Celeste deu um passo à frente. Um passo lento, elegante, calculado. "Ele chorava demais", murmurou. Me olhava com aqueles olhos dela. "Você não entende o que é isso. Não entende o que é tentar respirar quando alguém está te sufocando sem encostar um dedo." Maya recuou, mas a voz não vacilou. "Você enterrou ele." Os olhos de Celeste brilharam com algo que não era lágrima. Não era medo. Era alívio. "Ele não parava de gritar", confessou, a voz tremendo pela primeira vez. "Eu só queria um minuto. Só um minuto. Só para conseguir pensar. Mas ninguém me deixa pensar. Ninguém." Ela encostou a mão na parede como se o mundo estivesse girando rápido demais. Então a porta atrás dela se abriu de repente. Richard, pálido. Respiração curta. O olhar dele percorreu a seringa na mão de Maya. Depois os frascos. Depois a toalhinha com terra. "O que é isso?" ele sussurrou. Celeste virou para ele, máscara de fragilidade colada no rosto num segundo. "Ela está obcecada", disse soluçando de propósito. "Ela invadiu meu quarto. Ela quer destruir a gente. Eu avisei." Mas antes que Richard pudesse dizer qualquer coisa, uma voz pequena rasgou o corredor. "Papai?" Sofia, de pé, descalça, segurando o ursinho, os olhos enormes fixos na madrasta. "Eu vi", a menina disse. "Eu vi ela colocando o Ethan na terra." O mundo parou. Celeste não piscou. Richard não respirou. E Maya soube, naquele exato instante, que nada voltaria a ser como antes. Se essa virada te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Essa história merece continuar. A sirene ainda ecoava na cabeça de Maya muito tempo depois de as luzes azuis e vermelhas desaparecerem pelos portões da propriedade. A mansão, tão barulhenta minutos antes, parecia agora um palco abandonado, como se cada parede estivesse tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer. Do lado de dentro da janela do quarto de hóspedes, onde ela e as crianças tinham sido levadas para esperar, Maya observava Celeste ser colocada na viatura. Não houve grito. Não houve desespero. Ela não tentou correr. Apenas caminhou com a mesma elegância que tinha ao atravessar os salões da casa, o roupão branco iluminado pelos faróis da polícia. Mas os olhos dela eram duas janelas abertas para um lugar que não tinha chão. Maya não sentiu vitória. Não sentiu alívio. Apenas um cansaço que parecia vir de todas as vidas que não viveu. Richard estava no jardim, parado diante do buraco que ainda parecia respirar. As mãos nos bolsos, o ombro caído, a cabeça baixa. A imagem de um homem que finalmente enxergou a própria casa e não gostou do que viu. Maya não foi até ele, não tinha forças. Só queria garantir que Ethan respirava sem dificuldade e que Sofia não ia acordar no meio da noite procurando respostas que ninguém conseguiria dar. Depois que os policiais terminaram de fazer as últimas perguntas, levaram sacolas com evidências, seringas, a toalhinha suja, a bolsa térmica e deixaram orientações formais que soaram como uma língua estrangeira. A casa esvaziou. O corredor ficou silencioso. O ar pareceu estagnar. Maya caminhou lentamente até a cozinha. Não sabia exatamente por quê. Talvez porque era o único lugar em que conseguia respirar. As mãos ainda tremiam quando pegou um copo e encheu com água gelada. O toque do vidro frio acalmou a pele quente. Richard entrou alguns segundos depois. Não fez barulho, mas o peso dele no ambiente mudou tudo. Ele se sentou à mesa, sem pedir, sem se justificar. Apenas existiu ali, como alguém que tinha esquecido como usar as próprias palavras. "Eu bati em você", ele disse finalmente. Maya continuou olhando para a pia, como se aquela torneira pudesse salvar alguém. "Eu acreditei nela", ele completou,
a voz tão baixa que parecia pedir desculpa para si mesmo. Ela se virou devagar. O rosto dela ainda tinha marcas avermelhadas do tapa, pequenos cortes dos espinhos, pingos de terra nas mangas. Mas os olhos estavam firmes, mais firmes do que antes. Você estava machucado, ela respondeu simplesmente. Richard passou as mãos pelo rosto. Os dedos tremeram. Quase perdi meu filho, murmurou. E gritei com a única pessoa que tentou salvá-lo. Maya não soube o que dizer. Uma parte dela queria consolar, outra estava vazia. Era como se a alma tivesse sido espremida até a última gota de força. No corredor, ouviram passos fracos. Ethan apareceu com o dinossauro de pelúcia arrastando no chão. Olhou para Maya, hesitou, e então correu até ela, os braços se agarrando ao pescoço como se tivessem sido feitos para caber ali. O corpinho tremia. A respiração era curta, mas viva. Maya o abraçou com cuidado, apoiando o queixo no topo da cabeça dele. O cheiro da terra ainda estava ali, preso nos fios do cabelo, como um lembrete de tudo o que poderia ter acabado de forma muito diferente. Sofia surgiu na porta logo depois, esfregando os olhos, segurando o ursinho. Parou ao lado de Richard e encostou a cabeça no braço dele, silenciosa. Era um pequeno círculo de corpos cansados, feridos, mas juntos. Maya não sabia o que viria depois. A justiça, o caos, o recomeço. Nada disso estava claro. Mas naquele instante, com as crianças nos braços e a casa respirando devagar, ela entendeu. Havia sobrevivido à parte mais escura da noite. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks ou se inscrever, se ainda não for inscrito. Isso nos fortalece para continuar trazendo histórias como essa. 3 meses depois, ninguém que passasse pela mansão Caldwell imaginaria o que aquele chão já carregou. O jardim, antes um campo silencioso de memórias enterradas, agora florescia como se tivesse decidido perdoar o passado. As roseiras foram podadas, replantadas, cuidadas com a mesma delicadeza que Maya usava para tocar as crianças. O canteiro onde Ethan quase perdeu a vida agora exibia fileiras de girassóis pequenos, recém-nascidos, abrindo-se timidamente para o sol da manhã. Maya estava ajoelhada na grama, as mãos sujas de terra fresca, mas dessa vez era uma sujeira que não doía. Sofia estava ao lado dela, segurando o regador com as 2 mãos, concentrada como se cada gota fosse sagrada. Ethan corria pelo quintal com o dinossauro de pelúcia arrastando no chão, rindo alto. Era um riso solto, novo, que parecia lavar tudo que um dia sufocou a casa. Richard observava de longe. Não interferia, não tentava comandar, só olhava. Havia no rosto dele uma espécie de humildade que não existia antes. O reconhecimento silencioso de alguém que finalmente aprendeu a ver. Ele e Maya não conversaram muito sobre aquela noite. Não precisavam. Algumas coisas são tão profundas que quando você tenta colocar em palavras, elas diminuem. Então deixaram o silêncio cuidar do que ainda doía. A casa também parecia diferente. Não porque mudaram móveis, mas porque mudaram presenças. As portas agora ficavam abertas. As cortinas deixavam entrar luz. A cozinha tinha sempre um desenho novo colado na geladeira. Era como se o ar finalmente pudesse circular, depois de tanto tempo preso na máscara perfeita de alguém que fingia amar. Maya não ocupava mais o quartinho apertado nos fundos. Dormia no quarto de hóspedes no 2º andar, não por luxo, mas por necessidade. As crianças queriam ela perto. Às vezes, no meio da madrugada, Ethan aparecia encostado na porta, segurando o dinossauro com força. Nesse momento, Maya apenas sorria, levantava a coberta e deixava que ele se encaixasse ao lado dela. Sofia vinha alguns minutos depois, sempre com o ursinho. E os 3 dormiam ali, como se o corpo de cada um dissesse ao outro: agora está tudo bem. Mas havia marcas, porque mesmo o que cicatriza, marca. Quando Maya passava pelo jardim e sentia o cheiro da terra molhada, uma parte dela ainda lembrava. O peso do corpo pequeno nos braços, a terra grudada na língua dele,
o grito abafado vindo debaixo do chão. E era justamente essa memória que fazia ela cuidar ainda mais das crianças, da casa, de si mesma. Alguns dias, ela se perguntava por que tinha ficado quando tudo nela gritava para correr, mas então via Ethan sorrir. Ouvia Sofia dizer boa noite, Miss Maia. Sentia o vento balançando os girassóis e entendia, nem toda permanência é prisão. Às vezes, ela é propósito. E agora, eu quero falar com você. Sim, com você que ficou até aqui, acompanhando cada passo dessa história. Talvez, de alguma forma, você também tenha suas batalhas silenciosas. Coisas que ninguém vê, mas que pesam como se o mundo inteiro estivesse nos seus ombros. Talvez você também carregue culpas, medos, verdades enterradas que ninguém acredita quando você tenta explicar. E eu quero te dizer algo simples, mas sincero. Você não está sozinho. Histórias como a da Maia não são só sobre dor. São sobre resistir quando ninguém acredita. Sobre encontrar luz mesmo num lugar cheio de sombras. Sobre escolher ficar quando seria mais fácil sumir. Se essa história tocou seu coração, considere apoiar o canal com um super thanks. Ou se inscrever, se ainda não for inscrito. É o tipo de gesto que mantém vivas histórias que merecem ser contadas. E se essa história encontrou você, talvez a próxima encontre também. Obrigado por estar aqui. De verdade.